Boa noite a todos. Como tem passado? Livro Sentido, 1998, página 118, que lhes sejam dadas as condições para ver que, por trás das nuvens cinzas do céu, existe o sol. Isso é metafísico para quem está doente, né? Porque quem está doente, que está na operação, se livra. E quem está doente, que é um útil na mão dele. Foi citado Dante aqui agora de pouco, né? Dante diz assim, a coisa mais nojenta, então, traduzindo a palavra, não falou, cara, dessa maneira, mais nojenta do ser humano é ver no outro ser humano um meio para você se dar bem e não um fim. Então, quando todo ser humano vê no outro ser humano um meio para ele se dar bem e não um fim. Então, o outro ser humano, ele não é uma pessoa, ele não tem uma alma, ele não tem a vida dele, ele não tem a experiência. Não, ele existe para me servir. Isso é o cúmulo do egoísmo. E essa máscara, todo ser humano é mascarado. E por trás de todas as máscaras humanas existe o egoísmo. Então, as pessoas existem para lhe servir. É um meio para você se dar bem e não um fim. O ser humano pensa assim. Qual ser humano? O pessoal que está lá? Não, quem está aqui pensa desse jeito. Aí tem os protocolos e as convenções. Se é esposa, marido, amigo, você tem obrigações. Então você não vê o outro ser humano como um ser humano, com as suas credenciais de humano. Ah, mas foi eu que te gerei. Você gerou eu fisicamente, você não gerou minha alma. Coisa densa, coisa pesada. Existem algumas pesquisas de um professor de humanas, né, um filósofo, vou falar um filósofo. Ele deu aula no departamento durante 30 anos. Ele foi fazer uma tese de doutorado e aí ele pediu sobre relações humanas. Ele pediu férias de 30 dias. Durante esses 30 dias, ele voltou para o departamento onde ele trabalha, departamento onde ele era o chefe do departamento daquela cadeira na universidade, e começou o trabalho de faxineiro. Pôs a roupa de faxineiro, pôs tudo de faxineiro e foi lá para poder, simplesmente, dando aula durante 30 anos com todo mundo, nenhum aluno reconheceu ele porque ele era faxineiro. Faxineiro não existe, ele só existe para nos servir. Ele serve para varrer o pátio, limpar a escola. Ele só existe, o faxineiro, entre os faxineiros. Um reconhecia o outro. Bom dia, boa tarde, mas se localiza você se existe. As pessoas do ônibus onde você trabalha, se existe. As pessoas do seu local de trabalho, onde você está, se elas existem ou se ela existe para te servir. E aí, num quadro de necessidades, né, de intercessão, de pedido de doença, meu Deus, então aí encaixa mesmo que se você, então... E aí a máscara, eu trabalho o quê? Mas você não é paranormal, você não é espiritual, você não é pai de santo, você não tem clarividência, você não tem... Então, resolva meu problema. Há um desafio. Você, por parte de quem assiste, vestiu o ego, criou um círculo de louco com louco e locado. Perde todo o senso de realidade. Perde o ponto de equilíbrio, perde o bom senso. Perde o meio, perde o mediador. Então, no seu condomínio, onde você mora, as pessoas não existem. E se você tiver com uma visita, aí é que a pessoa não existe mesmo. Você pessoalmente até cumprimenta. Oi, tudo bem? Como é que está seu Zé? Beleza? E a família? Tá. Você até faz isso, mas você está com alguém, você nem olha. Isso não existe. É empregado? É ser humano. E olha o detalhe. Olha uma criança. Passa pelo quilômetro, está poluído. Ele pega e fala assim, ai, que triste. Deve ser muito ruim. A água deve estar sofrendo. Não é assim? O rio, para ela, é um ente dela, é um parente dela. Ela tem a mesma compreensão da água como se fosse um outro ser humano. E não é? Não é? E depois isso é arrancado, isso é tirado, isso é usurpado. Então,
A dualidade do estar bem ou estar mal, você está doente. A tese de que acima de um sol cinzento, que é essa relação humana, existe um sol. Esse é um aperitivo, né? É para te localizar no tempo e no espaço para o discurso de hoje. Livro Virtude, 2001, página 31, segundo parágrafo, primeiro dia da lua nova. Para você tomar posse das coisas maravilhosas de natureza espiritual, é só praticar a caridade e dar o seu tempo. O palco é a sua casa, com seus familiares, porque quem conhece os seus defeitos não aceita a sua caridade. Madre Teresa de Calcutá, quando ela tinha um instituto em Londres que cuidava da captação de recursos para manter, vocês sabem disso, está no filme, vocês viram no filme? Quando ela descobriu que um dos maiores doadores eram príncipes de países da África e Hugo Chávez da Venezuela, não quero esse dinheiro, porque as pessoas usavam o status. Eu faço uma doação para Madre Teresa e ela aceita. Pegou? O ser humano faz isso. Agora, lá dentro da sua casa, todo mundo conhece você. E, lamentavelmente, existe uma relação familiar que não é muito legal. Você não lembra dos seus por um aspecto positivo. É sempre uma coisa negativa. Como é que está o fulano, seu primo? Ah, aquele que é aleijado? As suas lembranças, as suas relações com os seus, é só baseado no defeitos. E a vida, ela é dual. As pessoas praticam coisas desagradáveis e coisas agradáveis. Mas você arrasta, você não leva o suco da laranja que você fez. Você leva o bagaço em vez de compostá-lo. Lembra da pia de fazer o pão? Não suja tudo? Que ali é a parte emocional da coisa. Mas você faz um pão maravilhoso para comer. Não é assim? Você não leva o gosto do pão, o pão doce, com clara de ovo, aquele pão antigo. Você fica com a pia suja, com as vasilhas tudo sujas, você fica nesse ranço em relação aos seus. Observa se você tem alguma lembrança de um ente querido seu por uma coisa positiva. A relação é baseada numa negatividade. Minha tia, meu tio, meu primo, meu cunhado, não sei o quê. E, vixe, é tudo uma coisa. E todo mundo é bom e é mau. Tem os seus altos, o seu baixo. E aí, quando você aparece com caridade, né, se ele conhece você, não aceita. É inócuo aquela ajuda. E aquele desafeto velado acaba sendo aquele que no final de 30 dias de UTI, você descobre que foi ele que ficou, ou ela que ficou com você. Esse exemplo que foi dado quantas vezes. Então você arrasta o quê? O lixo da pia. E é dual. As pessoas fizeram alguma coisa boa na tua vida. Uma única coisa errada, equivocada, que você não aceitou, tomou conta do todo. Isso vai te adoecer. E para sempre, deu um fora com você, é para a vida inteira você está crucificado. Você crucifica a pessoa. Aí você quer se dar bem na vida, arrastando isso. Então, tanto você quanto outro, você está no processo evolutivo, de melhora. E você tem para oferecer alguma coisa. Você já é humano, você entendeu? Fera você já é, leão você já é, basta você fora do sério. Mas você está fazendo o caminho pelo sofrimento, pelo atrito, pela resistência, uma descoberta de si mesmo. A relação de família. Duas menininhas estão brigando, as raias da loucura, puxando o cabelo, brigando por causa do ursinho. Um urso, mas brigando feio por causa do urso. É meu, é seu, dá para pegar na cena aí? Todo mundo criou a cena? Chega uma das mães e diz o seguinte: não, por que vocês estão brigando? Brinca você um pouquinho, depois a outra brinca. Não, mas ela já brincou, então vamos de novo, vamos combinar. Você brinca agora 1 minuto que a tia vai ficar aqui do seu lado. E, ok? Já foi 1 minuto seu, agora brinca você, ok? Não tá batendo atrito? O que a tia fez? Neutralizou. Não? Harmonizou. Não criou meio? Aí chega a mãe da outra menina e diz o seguinte:
Você não pode chamar a atenção da minha filha. A filha é minha. Você deveria ter falado comigo, me chamado para me poder orientar a minha filha, e não você dizer o que tinha que ser feito. Criou um outro atrito. A mãe dessa avó, né? Uma das avós chega e vê esse chifurdúncio e diz o seguinte: pera, vocês estão loucas da cabeça? Vocês dois estão se debatendo, estão brigando, sendo que as duas querem o bem das crianças? Presta atenção, tenha paciência. Que mundo nós vivemos? Não estou falando igualzinho as velhas, né? Que mundo estamos vivendo? O que aconteceu de novo? Harmonizou, equilibrou, certo? Aí chega a outra avó, a mais velha aqui sou eu. Quem orienta aqui o que pode, o que não pode, sou eu. O que você está achando que você está pensando? Você é mais nova, você está com brinco, você consegue andar, porque eu estou aqui no andador, você acha que você pode fazer isso aqui? Pegou, não? Como é que vai harmonizar isso agora? Chama o ministro das Relações Exteriores. Pegou? Então a vida é assim. Ela é assim. Ela é assim. Esse é o processo evolutivo. Para você pegar o teu carro e ir para São Paulo, certo? O pneu do carro, ele tem que ter um atrito sobre o asfalto. E se não tivesse asfalto, então não seria o caos. Então, mesmo com o ar, mesmo com toda a tecnologia, existe um atrito entre os dois para que possa te transportar. Agora, você não quer atrito. Você não quer problema. Você vai adoecer. E aí, o palco da sua casa com seus familiares, porque os que te conhecem, os seus defeitos, não aceitam os seus. Então você precisa se melhorar nos defeitos que todo mundo aponta o dedo para você. Eu sou mais eu não me aceito. Você vai descobrir depois que aquela prima chata ficou 30 dias com você lá na UTI. Só a prática da caridade. Por que a caridade? Por que a caridade estabelece essa relação maravilhosa com a natureza espiritual? Porque a prática da caridade tira você do naus, do egoísmo. Você reconhece que o outro existe. Por exemplo, se você for para o primeiro mundo, nos metrôs é tudo gentleman, não é assim? As pessoas dão lugar para as mulheres que estão grávidas, não é assim? Aquilo ali não é educação, lá. Aquilo ali é protocolo. Se você quer reconhecido socialmente, você tem que fazer aquilo. É convenção. A caridade é você sentir o que o outro é fazer sem obrigação. Fazer porque você sente. Se você não alcançou essa relação de necessidade do outro, você não alcançou isso, você esquece. No protocolo, nas convenções, você não vai estabelecer para você nenhuma maravilha de natureza espiritual. Ser educado. Com licença, por favor. Isso é convenção. Mas que pessoa maravilhosa, educada? Não necessariamente. Entenderam? Não é? Então, a prática da caridade consciente é você sentir o que o outro sente. E ninguém precisa saber, a mão direita e a mão esquerda, da sua capacidade de praticar. Você tem. Próximo. Dons 2000, página 111, primeiro parágrafo, 8º dia da lua minguante. Observe as pessoas ao seu lado, não com uma visão crítica e racional, mas com uma visão de compreender porque elas estão próximas de você. Ano 2000, porque elas estão próximas de você. Tudo é causal, causa e efeito. Você está em Americana, você está nesse universo, nesse ambiente com essas pessoas, porque ou para o seu bem ou para o seu mal, é o que é de melhor para você. Você não pode melhorar se é dessa situação? Pode. Agora, você é tomado, na maioria das vezes, nesse processo de conscientização. Se for do eu, você compreende. Agora, se for do ego, você toma o mundo como uma responsabilidade sua. Você quer resolver o problema do mundo pelo que você pensa, pelo que você acha. As pessoas que se aproximam de você, você aprende com ela e ela aprende com você. A relação do aprendizado
tanto o mestre aprende com o discípulo, como o discípulo aprende com o mestre. Não existe oposto no aprendizado, existe comunhão. Agora, quando que você transfere um conhecimento para quem quer que seja? Quando aquilo que você pensa, você faz. Quando a sua conduta, quando há uma coerência entre o seu raciocínio e o que você faz, esse conhecimento ele é transferido. Necessariamente, você nem precisa estar próximo da pessoa. Ninguém aqui conheceu São Francisco ou está próximo dele. E todo mundo tem na conduta dele uma orientação de vida. Então, de quem que você tem que cuidar? De você. É um grande engano achar que tem coisa errada, que está tudo mal. Nas leis universais, cada um vai absorvendo no seu estágio. Isso é assim, você está hoje no primeiro ano, você foi para o segundo, você foi para o terceiro, você foi para o quarto, tem pessoas passando por você do mesmo jeito. Você não para nesse processo evolutivo. Você sempre vai conviver com pessoas. A humanidade inteirinha, todos não estão com o mesmo problema. A grande maioria pega os problemas e tira de letra. Aquilo que é problema para um não é problema para o outro. E você se estagia naquilo que você sabe ou na informação que você tem, que você pode resolver o problema do mundo. Resolve o seu, que você vai ser um bom exemplo para o mundo. Então não tome nas suas costas esse tipo de obrigação. Se sinta obrigado em se melhorar. Para quem? Para você. Alcance esse ponto de equilíbrio. Se você alcançar essa coerência, você fatalmente vai ser exemplo de São Francisco para os outros. Porque ninguém muda ninguém. E acreditar, querer que as pessoas seguem você, acreditem em você, foi o que tentaram. Não funciona. Tudo é polar. Mas você não pode polarizar aqui. Se é polar, como não pode polarizar? Positivo, energia elétrica. Positivo, negativo. Juntou os dois? Não é polar, positivo e negativo, né? Quente, frio, dia e noite. Não são a lei da polaridade? Do cardíaco. Isso aqui foi estudado durante anos aqui, o centro de energia relacionado às leis de Tote, a lei, não é lei hermética, lei de Tote. O positivo e o negativo não é duas coisas opostas de uma mesma coisa? Não fazem parte de acender a luz? O positivo e o negativo não é parte da mesma. Então, tudo é relativo. Cada um está num estágio. Um que é só positivo. Só positivo. Está no positivo. Outro está no negativo. Está no negativo. Mas as duas coisas faz parte de uma mesma coisa. Então, entre os opostos tem o quê? Não é a unidade? Não é a unidade? A unidade não é a luz? Aí não é a luz? Não acendeu, não é a luz? E na vida? Onde está a unidade? Por que você continua polarizado e não alcança a unidade? Porque você é a unidade. Você é a unidade. Quando que você se torna unidade? Lei do pensamento. Tudo antes é pensado. Você faz, você pensa, você fala. Se pensou, você falou, você faz. Então, a lei do pensamento, tudo é um pensamento, é para você adquirir consciência. Então, você adquire consciência quando? Quando você pratica o que você fala e o que você pensa. Ou melhor, pensa, fala e faz. Aí você adquire consciência. Você descobre quanto é fácil para você fazer ou quanto é difícil. Isso é medido quanto é bom, quanto é mal. Quanto é certo, quanto é errado. E quem que é a unidade de tudo isso? É você na sua vida. Esse é o teu processo evolutivo. E onde quer que você esteja, tem gente passando, não na tua frente, tem gente à frente, tem gente inferior, tem gente... Isso, um colaborando, cooperando com o outro nos seus estágios. Então, está tudo certo. Então, por que se referir aos seus numa crítica pelo lado negativo? Seja unidade. Alcance essa compreensão da polaridade. Está positivo, está negativo. Hoje está negativo, mas já teve um dia positivo. Essa é a sua transcendência.
Então por que as pessoas tão próximas de você, tão boas e tão chatas? Geralmente a compreensão que você tem das pessoas boas que te servem. Parou de servir, passa a ser chato. Não é assim? Estabeleceu a diferença é ser chato. É assim. Esse é o processo evolutivo. E quem vai se descobrir nisso? É você. Você é a unidade, você é o meio disso. Isso faz parte do processo evolutivo humano, animal, humano. Mas você já é capaz de pensar muito longe, né, em outros mundos habitados. Mas essa é a experiência real. Então aí está a resposta, por que eu sou feliz, porque eu sou infeliz, porque eu sou doente, porque eu não sei o quê. Falar sobre a carência, não vou falar, afetiva, porque tem que falar do amor. E o amor é muito complexo para ser compreendido. Não é que foi feito uma lavagem cerebral em vocês, por tempo, mas tem muito do aspecto de subjugação e cultural, quando deveria ser libertador. Próximo. Talento, 1999, página 46, quinto e sexto parágrafo, segundo dia da lua crescente. Se você pensar por um momento, vai aprender a discernir e levantar no outro as diferenças que trazem para você a oportunidade de crescer. Amar é resistir discernindo. Se você pensar por um momento, vai aprender a discernir e levantar no outro as diferenças que trazem para você a oportunidade de crescer. Amar é resistir discernindo. Compreender isso é entender essa relação, as relações humanas. As diferenças é que faz o crescimento. Você estar com o outro igual, soma o quê? Não é? E você compreender as diferenças, você cresce. Próximo. Amor 2003, página 109, primeiro e segundo parágrafo, quarto dia da lua crescente. O trabalho voluntário é um exercício de natureza espiritual. As manifestações racionais limitam-se nas questões físicas, na resistência ao cansaço. Pensar cansa, gasta muito glicose. Cansa muito. Por que o trabalho voluntário é um exercício de natureza espiritual? Porque o trabalho voluntário, ele é para pessoas conscientes. Que a vida, ao longo da vida, a vida deu... As crianças nascem com isso, são todas voluntárias e conscientes. Agora, o adulto, quando ele é voluntário, ele adquiriu consciência. Do quê? Do seu espiritual. Ele já entendeu que ele é um ser espiritual numa experiência física. E que tudo vai ficar. E o que vai levar daqui é as boas lembranças. Compreende? Você não pode impor para o outro trabalho voluntário. Mas você pode convidar o outro, não é isso? Para um trabalho voluntário. E o que seria um trabalho voluntário, assim, que não seja o aspecto físico de limitações das questões físicas, né? Racionais e físicas? Olha, abrimos a conversa dizendo para vocês sobre, se você está doente, fica tranquilo que acima desse céu cinzento existe o sol. Se eu falar para vocês as causas de 70% da sua doença, lembra que vocês têm a referência lá do 10% causal, do alimento, e sobrou 80% para a vida, certo? Então, o que você fez da sua vida que lhe adoeceu? Eu vou falar 70% desse 80%, que é o que é a causa da sua doença. Vocês querem saber? Você é muito negativo. Uma estatística, uma pesquisa. Prega o que vem à cabeça é um registro do... Pega uma praça. Tá vendo a praça com um monte de gente? Um sentado no banco, outros brincando, as crianças pescando, outros andando, um parque. Todo mundo ali no parque. Estão ali todos conversando, não tá? De todas aquelas pessoas que estão conversando ali, 70% da conversa entre elas é um falando mal do outro. Não do outro que está na sua frente. Falando mal dos outros. Falando mal dos outros. É muito. Se você se policiar dessa negatividade, de vibrar nessa frequência
de sempre estar comentando o negativo do outro, nutrido e preenchido, como diz Manuel, com o sangue saindo pelo canto da boca, com toda a sua força energética, quando você se refere ao outro, sem entender que você está somatizando isso no teu organismo. Agora, você pode ouvir do outro, mas não responde, não acrescente. Por que você não deve pôr lenha na fogueira? Sabe aquela força com que você está ouvindo a pessoa? Quando você até não gostaria de falar de maneira tão grosseira do outro, mas alguma coisinha para agradar a pessoa, não, ele era besta mesmo. Sabe, tudo aquilo de ruim que a pessoa conseguiu vibrar e que você só disse, não, ele era muito idiotinho mesmo, dobra dentro de você. Agora você só ouvir e formar os seus pensamentos, não verbalizar, neutraliza. É o poder do silêncio, é esse. O silêncio não é ficar quieto. O silêncio é não dar expansão para blasfêmia. Essa é a maior caridade que você pode fazer para você mesmo e estabelecer a diferença para o outro. O seu silêncio, assim, não dá mais para ser amigo de você, Marina. Tudo que eu falo para você, você não concorda comigo? Ótimo. Não é bom ter uma amiga, um amigo desse. Só vai te trazer males. Mesmo porque os males de qualquer natureza é o atrito que gera luz. Só se tem aproveitamentos das experiências de guerra. Ainda que todo mundo se arme e continua se armando. Mas as experiências de guerra é uma coisa que a grande maioria que viveu ela, isso eu não quero mais para mim. Que não é só o aspecto de opostos estão se degladiando. A fome, a miséria, a falta que isso traz. A insegurança, a intranquilidade. Então o mundo está num processo de mudança. A questão do gênero. Estão buscando identidade de gênero. O que é a lei do gênero? Gênero, que significa gênero. Gênero significa gerar. A lei que gera. Gerar. E só gera quando duas coisas diferentes se unem. Entendeu? Isso é gênero. E está se buscando ainda uma identidade de gênero. Então ainda está no nível do gênero. Agora, causa e efeito. Aí depois o ritmo, polaridade, vibração, correspondência e mentalismo. O centro de energia. Até o nome das pessoas foram criados, né? Os mentores dela. Eu adorei meu nome na época, vocês deram. Rata Mapata. Compreende? Então, essa leitura é para que você possa se identificar e parar de julgar o outro. Ele está num processo de uma compreensão de si mesmo. Então, não toma sobre os seus ombros a solução do mundo. Tem uma história tibetana que diz o seguinte: mas a lei de causa e efeito, o senhor, por exemplo, mestre, não merece estar andando em uma estrada, no campo, como sempre andava, e um arqueiro, aquele que joga flecha, inadvertidamente lançando a flecha, uma flecha atinge o senhor e mata. Isso não é justo. Aí o mestre falou: se não fosse justo, certamente aquele dia eu não ia andar na estrada sozinho. Entenderam ou não? Então a bala perdida, ela atingiu, causa, as leis causais. Então não toma sobre os seus ombros a solução do problema do mundo, porque todas as pessoas estão num estágio. E quando você menos espera, o exemplo dado aqui em cursos e palavras, você depara às vezes com um jovem que você fala assim: isso não vai dar em nada, certo? Só vai dar trabalho para a polícia. Era bem assim, né? 10 anos depois você vai no médico. Quem que é o doutor? Você, filho, virou médico. Eu não acredito, quando eu vi o nome, nem liguei o sobrenome. Mas você é amigo do meu pai, então senta aí, vamos conversar. E o cara, um exímio, é humano. Mas eu queria deixar meu nome marcado e contribuir, eu queria causar. Causa com a sua conduta, porque essa coerência você vai ser reconhecido.
Essa coerência você leva. O contrário, morre junto com você. Está bem próximo? É muito complexo virar humano. Sair de um animal e começar a pensar é muito complexo. Mesmo porque os processos de educação fez de você, depois de você, é você mesmo. O outro ainda não é para você um fim. Ele é um meio para você se dar bem. Mas você que se sente atacado aqui, entenda que todo mundo ainda é assim. A faxineira, a zeladora, eles não existem. Eles não existem para você e para ninguém. E o que o eu não é uma aula didática que você sai daqui reconhecendo todo mundo. O eu, ele vem de dentro. Como dizia Sócrates, quando você atingir o melhor de você, você vai praticar o bem, porque você se tornará doce. E o melhor do ser humano não está no outro, está em você. Só uma do amor só, que já foi dito aqui. O amor liberta, ele não aprisiona ninguém. Boa noite.